E neste vídeo veremos a acentuação. No vídeo anterior vimos a fonologia, importante para entender este vídeo. Muitos afirmam que não sabem acentuar, que inventaram regras para dificultar, mas saiba que a maioria dos vocábulos da nossa língua não apresenta acento gráfico, em torno de 80%. Dessa forma, o acento existe para marcar o inesperado. Para o início da aula, vamos lembrar o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Ou seja, onde está a sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra. Vamos analisar uma palavra. Elemento. São 4 sílabas, mas para entender a acentuação, você deve observar as 3 sílabas finais. Se a última sílaba for a mais forte, teremos uma oxítona. Se for a penúltima, teremos uma paroxítona. E se for a antepenúltima, teremos uma proparoxítona. Vamos testar. Para identificar a sílaba tônica, basta que imagine. Como chamaria alguém distante? O nome da pessoa é elemento. Vamos chamá-lo. Elemento. Elemento. Acho que entendemos. Aquela mais longa é a nossa sílaba tônica. Elemento é uma paroxítona. Item é uma paroxítona. Elemento. Item. Paralelepípedo, então é uma proparoxítona. Computador, uma oxítona. Papel, uma oxítona. E assim vai. Muito bem, antes das regras, vamos à lógica interna da acentuação. O número de paroxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens e an é muito grande. Como é comum, não precisam de acento. A lógica é acentuar as palavras diferentes da maioria. Exemplos de paroxítonas comuns: batata, serpente, bolo. Repare nos finais: a, e, o, nuvem, estavam. O acento então servirá para as paroxítonas estranhas. Exemplos: lápis, vírus, álbum, táxi, revólver, órgão, bíceps, pólen, lavável, tórax. Veja que não é o final a, nem o e, nem o o, nem o em. Muito bem, então vamos às regras. De todas as regras, as mais difíceis são as das paroxítonas, porque são muitas. Então, eu passarei um esquema que você nunca mais esquecerá. Anote, se a palavra for proparoxítona, não precisa pensar. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, absolutamente todas. Exemplos: antipático, límpido, pêndulo, autêntico, último. E se a palavra for oxítona, vamos ter de observar o final dela. Serão acentuadas as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens. Vamos analisar: você, alguém, rapidez, café, chuchu, sofá, papel, avô. Repararam? Sem o final a, e, o, em, não há o acento. Muito bem, acabou! Você aprendeu as regras das oxítonas, das proparoxítonas e das paroxítonas. Das paroxítonas? Exatamente, porque se você gravou que as oxítonas com as terminações a, as, e, es, o, os, em, ens são acentuadas, então ocorre o contrário com as paroxítonas. Como assim? Vamos analisar. A palavra guaraná é uma palavra oxítona terminada em a, portanto, acento.
A palavra subida é uma paroxítona terminada em A, portanto, já se encaixa na regra das oxítonas, sem acento. Funil é uma oxítona terminada em L, sem acento. Fútil é uma paroxítona que não se encaixa nas regras das oxítonas, então ocorre o acento. Resumindo, se for uma paroxítona com terminação que se encaixa nas oxítonas, não receberá acento, mas se for uma paroxítona com terminação que não se encaixa nas oxítonas, então é porque se encaixa nas paroxítonas, logo receberá acento. E para fechar, a palavra item é uma paroxítona com terminação em, terminação que faz parte das regras das oxítonas. Se já faz parte das oxítonas, é porque não recebe acento nas paroxítonas, tanto que armazém recebe acento, já que é uma oxítona com final em. Ou seja, se a oxítona terminada em uma certa letra é acentuada, a paroxítona com a mesma terminação não pode ser. E agora, as regras complementares. As palavras com apenas uma sílaba, as monossílabas, recebem acento com as terminações a, as, e, es, os. O processo é quase igual ao das oxítonas, mas não entra a terminação em aqui. Exemplos: lá, pé, fé. O detalhe aqui é que precisa ser monossílaba tônica, ou seja, não pode ser um artigo, um pronome, uma preposição ou uma conjunção. Na frase "no carro há pessoas", o no é a soma da preposição com o artigo, por isso não recebe acento, é um vocábulo átono. Então, só as monossílabas tônicas recebem acento. E uma outra regra, os encontros el, ei, oi, no singular ou no plural, os ditongos, receberão acento quando estiverem em posição de oxítona ou se for uma palavra monossílaba, mas não receberão acento quando estiverem em posição de paroxítona. Exemplos: chapéu e heróis são oxítonas, portanto, recebem acento. Ideia e jiboia são paroxítonas, então não recebem acento. E uma outra regra: a vogal I e a vogal U são acentuadas quando estão sozinhas na sílaba. Exemplos: caído, o I está sozinho. Graúdo, o U está sozinho. Mas se na sílaba anterior estiver um ditongo, não ocorrerá acento. A palavra feiura é um bom exemplo. Também não haverá acento se depois aparecer o NH. A palavra tainha é um exemplo. E a nossa última regra: os verbos ter e vir receberão acento circunflexo quando estiverem no plural. Ele tem, eles têm. Se for um verbo derivado do ter ou do vir, o singular receberá acento agudo e o plural continuará com um circunflexo. Isso porque, deixando de ser monossílaba, a regra das oxítonas passa a valer. Exemplos: ele intervém, eles intervêm. Ele mantém, eles mantêm. A outra regra, mas é algo muito específico do novo acordo ortográfico, assunto para outro vídeo. E para encerrarmos, vamos analisar uma palavra. A palavra é computador. Não é proparoxítona, não é monossílaba, não é paroxítona. É uma oxítona com terminação R, logo não recebe acento. Acentuação finalizada. No próximo vídeo, a ortografia. Um grande abraço!